Chegou a hora, entrevista aqui na TV Antagonista, doutora Janaína Pascoal. Obrigada, madame. Obrigada. Uma grande honra. Ai, a honra é minha. Tira-se, doutora. A Janaína. Tira-se, doutora. Quero parabenizar a Antagonista por estar com você aqui. Acho que você é a estrela, entendeu? Obrigada, então, trazer Janaína. você, acho que foi realmente muito importante pro programa, pro Antagonista e para todos nós, né? Como leitores, como seguidores. Mas você é minha amiga, então é suspeita. Não, mas eu poderia ficar em silêncio, não é? Não É precisaria verdade. falar nada disso. E você sabe que eu não sou falsa. Eu sei. Ela fala as coisas que eu falo, muito difícil, Brasil. A Janaína Pascoal, vocês conhecem aí como a musa do impeachment? Que a nossa vida ficou, né? Nós viramos musa depois dos 35. Mentira, depois dos 25. Mas Janaína é professora de Direito Penal da Universidade de São Paulo e é sobre isso que ela veio falar aqui e também sobre essas perguntas que vocês estão mandando. A gente fez a pergunta na semana passada, quem eram as pessoas que vocês queriam ouvir na TV Antagonista, quem vocês queriam ver por aqui, e eu já fui recolhendo as perguntas. A primeira coisa que todo mundo quis saber, e que eu também tive um mal-estar muito grande com isso e que por isso eu queria saber, é o seguinte. Nós soltamos o goleiro Bruno numa sexta-feira pré-carnaval. Eu fiquei horrorizada, porque eu falei, gente, se nós estamos soltando até o goleiro Bruno, tecnicamente é uma vergonha alguém ficar 4 anos esperando o julgamento de uma apelação na segunda... Mas daí é soltar um cara desse sem um exame psiquiátrico, sem nada... É uma temeridade. Aí me surge Rui Falcão querendo colocar Bruno com uma bússola moral. Olha, se soltar o Bruno, vamos soltar todo mundo que é menos pior que o Bruno, então. Do ponto de vista do direito penal, esse solta-solta que está tendo quando há algum erro ou quando não tem condições, é isso mesmo? Ou a pessoa tem que ser presa? É essa dúvida da sociedade. Então, muitos colegas aplaudiram essa decisão do ministro Marco Aurélio, que é uma decisão pessoal, né, uma liminar. Eu, particularmente, não concordo com a decisão, muito embora reconheça que o ministro tem razão quando diz que o Tribunal de Justiça de Minas já deveria ter julgado essa apelação. Então, eu reconheço essa razão na manifestação do ministro. Porém, eu entendo o seguinte, o goleiro já havia sido julgado pelo Tribunal do Júri, que pela Constituição Federal é o tribunal competente para falar sobre o mérito. Então, esses outros recursos, a não ser que haja uma nulidade do julgamento, mas o Tribunal de Justiça de Minas não pode entrar no mérito do caso, entende? Então, é um caso bem especial. Eu tinha uma certa dúvida se o goleiro tinha ou não reconhecido os fatos. Aí eu fui resgatar a sentença e vi que ele teve, inclusive, o reconhecimento da atenuante por confissão. Que muito embora ele tenha negado os fatos durante todo o processo, ao final ele corroborou a acusação. Ele confessou. Então, a sentença da juíza diz o seguinte, que ele teve a atenuante da confissão reconhecida porque, ao final, ele reconheceu. Ele parou de negar os fatos. E, de certa forma, as próprias entrevistas que ele tem dado acenam nessa direção, entendeu? Porque ele diz, olha, o que eu fiz de mal eu já paguei. Então, assim, se o ministro tivesse entrado no mérito e dito, olha, por causa disso, disso e disso, agora, simplesmente por não ter o julgamento do TJ, me parece criticável, até porque grande parte dos presos no Brasil estão aguardando o julgamento das apelações, né? Tem que lembrar que quando o réu responde ao processo em liberdade, ele recorre em liberdade. Quando ele responde preso, a não ser que haja uma mudança de situação, normalmente ele recorre preso. Essa é a regra para todo mundo, entendeu? Então, assim, eu não quero com isso fazer críticas ou entrar no mérito deste caso concreto, até porque tem lá os advogados do goleiro, tem os advogados que representam a família da vítima, mas eu me preocupo com esse precedente neste momento que nós estamos atravessando, onde existe uma pressão muito grande dos grupos poderosos, no sentido de construir o discurso de que apenas crimes com violência devem ensejar a prisão.
Entendeu? É aí que eu queria entrar. Eu estou muito preocupada com esse discurso, porque esse discurso ele é equivocado do seu ponto de vista legal e ele é equivocado do seu ponto de vista criminológico também. Tá? Essa história de que, olha, cometeu corrupção, desviou dinheiro público, devolveu e fica tudo bem, é péssima para o país que a gente quer construir. Tá? Primeiro porque a legislação prevê pena privativa de liberdade para esses casos. Tem lá todas as substituições, todas as alternativas, mas prevê. E segundo porque a gente percebe que esse pessoal faz como se fosse uma balança, sabe? Custos e benefícios, né? Então, se a gente começar a abrandar demais e a comprar muito facilmente esse discurso de que essas pessoas, né, limpinhas, essas pessoas bonitinhas, engravatadinhas, para elas a prisão não serve, nós estaremos, em certa medida, contribuindo para que essa situação que está aí prevaleça ou permaneça, entendeu? Então, assim, quando Mas vieram... você acha que tem que também devolver? Sim, não, veja... Porque eu acho assim, tem que... As duas coisas. Sim, porque a devolução, ela pode ocorrer como parte de uma negociação, ela pode ocorrer como perda quando da condenação, que isso está previsto claramente na lei. Então, quando eu falo que não pode só trabalhar com a devolução, não significa que eu esteja desmerecendo essa briga, né? De ter esse dinheiro todo de volta. Porém, perceba como pessoas influentes começaram a vender esse discurso. Teve o Rui Falcão que falou. Mas antes também. Começaram, sobretudo, quando das rebeliões nos presídios. Olha, o sistema carcerário tá o caos, então nós não podemos prender quem não mereça. E aí, quem é que merece? Ah, quem merece é quem mata, quem estupra, quem rouba, quem pratica latrocínio. Não discordo, entendeu? Mas quem desvia dinheiro público, né, nessas cifras que a gente está vendo aí, que poderia ser investido em educação, em saúde, em segurança pública, entendeu? Também merece prisão. Claro, seguidas, né, todas as formalidades legais. Não estou mandando sair por aí prendendo a torta e a direita. O que não dá é para a gente cair nesse discurso. E ele está sendo muito bem elaborado. E ele vem sendo entoado por pessoas muito respeitáveis, entendeu? E aí, quando vem essa liberação do goleiro, eu falei, meu Deus, isso dá um choque em termos psicológicos, né? Olha aí, se ele está saindo, né, que teria praticado, ou a justiça até agora disse que praticou um crime seríssimo, gravíssimo, se ele está saindo, por que nós vamos manter pessoas presas por corrupção, entendeu? Que não tem sangue, né? Mas é violento também, sobretudo quando você fala de desvios. Porque a gente fala muito de corrupção, sob o ponto de vista jurídico, a corrupção sempre envolve um particular e um agente público, né? Que é a troca. Mas quando a gente fala de corrupção lato sensu, que é o que a gente tem feito hoje em dia, entra peculato, entendeu? Entram as grandes fraudes nas licitações. Entra essa promiscuidade entre grandes empresas, no caso, as próprias construtoras e quem estava no poder, entendeu? Isso tudo é corrupção lato sensu. Isso merece prisão. Seguidos os trâmites, isso merece prisão. Desculpa, não basta devolver e pegar pena restritiva de direito, entendeu? Até porque é tão amplo, né? Os sonhos de quantos jovens que eles destruíram, que foram trabalhar na empresa, se dedicaram. É muito mais amplo do que só o que eles roubaram. É um dano enorme ao país. Não, e assim, as pessoas riem de mim, porque na faculdade eu sou considerada linha dura, né? E quando os colegas que não são linha dura, eles apresentam qualquer ideia, eles não precisam apresentar estatísticas. Agora, como eu sou linha dura, tudo que eu falo tem que apresentar prova, né? Então tem que apresentar gráficos, tem que apresentar... E eu não tenho esses gráficos para provar o que eu vou dizer agora, tá? Mas eu tenho a convicção, muito embora esteja tentando produzir essas provas em termos de pesquisas, de que quando o menino que está lá na ponta, passando fome, passando humilhação, tentando ver a mãe atendida no SUS, na fila, ele vê os bacanas cometendo crime, todo mundo dizendo que é crime e se safando, ele se sente desamparado e ele é mais propenso a entrar na criminalidade, sim. Nesta criminalidade que os nossos intelectuais, né, assim, aqueles que agora começaram a mudar o discurso, porque enquanto só se prendia os amigos dos outros, tudo bem. Agora, quando começa a prender os amigos, aí não pode ir pra cadeia, né? Que a vida inteira eu vi o povo do PT dizendo assim, só se prende pobre, só se prende pobre. O Lula, aí começaram a prender os ricos, só que os ricos eram os amigos também, entendeu? Aí o discurso mudou. Então, eu entendo o seguinte, a leniência com esses crimes
que envolvem dinheiro público, ela também gera violência na base, né? Porque é a desesperança, entendeu? Entendi. Né? É a desesperança. Não, por que eu vou ser honesto? É mais ou menos isso que o sujeito pensa. Não, eu vou levantar cedo, vou pegar o bumba, vou levar 2 horas para chegar no trabalho, vou ganhar um salário e meio. Por quê? Por que eu vou ser honesto? Vou pagar imposto de renda, vou não sei o que. Entendeu? Se esses caras estão todos montados, são todos bacanas, com as melhores mulheres, com os melhores carros e assim por diante. Entende? Aí todo mundo joga a toalha, madame. Entendeu? Então, assim, a gente está num ciclo vicioso que precisa ser invertido. Entendeu? Entendi. Não estou defendendo ilegalidade, de jeito nenhum. Mas essa mentalidade tem que ser mudada, entendeu? Agora quero te perguntar, por falar nisso, em endurecimento de pena, de um negócio que deu maior auê na internet, que é a história do estupro de vulnerável. E aí eu vou falar para vocês por que essa história deu maior auê, que é o seguinte. O tal do deputado Fabinho do AP, que é uma pessoa por quem eu não tenho nenhum apreço em especial, relatou um projeto lá e acaba suavizando a pena para estupro de vulnerável. A Janaína sabe que em 2009, quando se tornou estupro, o que era antes atentado violento ao pudor, eu fui favorável. Eu achava que tudo deveria ser estupro. Aí depois, a realidade contradisse o que eu achava. Porque quem saiu ganhando com a mudança? Você vai ouvir um blá 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 de que isso é melhor para a mulher, que não sei o que papapá. Na teoria. Na prática, quem sai ganhando é o abusador. Porque o juiz acha que é violento demais dizer que o cara que fez uma coisa horrorosa é estuprador e o cara que só passou a mão é estuprador também. Aí o que acontece? Só o que fez a horrorosa ganha. O que fez a média horrorosa, ou não sei o quê. E com isso, assim, quem sai mais perdendo de vítima é criança, é adolescente que não sabe documentar, que não sabe contar. E isso que é o caso do estupro de vulnerável dessa história. Eles querem que a pena seja, que não seja classificado no mesma coisa do estupro do outro. E tá uma gritaria danada dizendo que ele quer aliviar. Esse tema, na verdade, ele é mais complexo do que ele parece na gritaria das redes sociais, né? Ele é muito complexo. Eu te confesso que eu ainda não fiz uma análise detida do projeto em si. O que eu posso te dizer é o seguinte, até 2009 havia uma separação entre o estupro, que é o que a gente chama de conjunção carnal, para que as pessoas compreendam, a introdução do pênis na vagina, né, como eu falo em aula. E o atentado violento ao pudor, que seriam todos os outros atos libidinosos. Então, sexo anal, sexo oral, um beijo forçado, qualquer tipo de toque, né? Exigir que a vítima toque o autor. Então, até 2009, existia uma separação. Em 2009, foi unido tudo isso. E hoje, quando a gente fala, existem tantos estupros em São Paulo, nós não sabemos se estamos falando daquele estupro tradicional, ou seja, a prática forçada da conjunção carnal, ou se nós estamos falando de todos esses atos libidinosos, inclusive de uma passada de mão. Então, esta mudança de lei dificultou, não só em termos de aplicação da pena, mas dificultou também questões estatísticas, porque é difícil a gente saber, quando fala em termos de números de estupros numa determinada região, do que é, afinal, que nós estamos falando. Os últimos levantamentos que eu analisei, bem recentes em São Paulo, mostram que os vulneráveis são as principais vítimas dos estupros, tá? Tratando agora de estupro conforme a legislação atual, todos os atos libidinosos. E falei também com o pessoal da polícia, a Academia do Barro Branco, tem um projeto agora, lindo. Sim, eu tô acompanhando os dados deles no detalhe. Eu conversei, tem uma moça que é maravilhosa que tá fazendo, então, e aí eles me mostraram que, assim, a gente fala em estupro, a maioria dos estupros em São Paulo é criança até 14 anos. São crianças até 14 anos, que são os que entram na categoria vulneráveis. Também é considerado vulnerável quem tem algum tipo de doença mental, né, algum tipo de dificuldade para compreender o que está acontecendo. São as principais vítimas. Muitas vezes acontecem, infelizmente, na maior parte das vezes, no contexto familiar, ou seja, no grupo, né, em que a criança vive, habita. Existe uma dificuldade, por causa disso, de implementar
políticas de prevenção. Então, muitas vezes, no curso de uma separação, a gente percebe que, como uma forma de vingar aquela separação indesejada, a criança é instrumentalizada, inclusive para fins de abusos sexuais. Né? Então, não é com tanta frequência que ocorre a penetração, que são aqueles abusos que são constatáveis em perícia. Muitas vezes são abusos que eles são progressivos, entendeu? Então, é uma passada de mão, fazer a criança pegar no órgão sexual, uma ejaculação em cima da criança. Que se Mas você como você prova isso? Então, aí fica aquela dificuldade, que é a palavra da vítima contra a palavra do autor. A palavra de uma criança Sim. contra a palavra de um adulto. Sim, e aí tem mais uma dificuldade, porque como tomar o depoimento dessa criança? Eu orientei uma psicóloga para falar sobre o depoimento humanizado. Porque o que acontece? A criança tem que prestar o depoimento na polícia, depois no Ministério Público, depois no Judiciário. Isso porque já passou pelos peritos, né? Pelos psicólogos e tal. Então, cada vez que essa criança precisa depor, ela está vivenciando, né, novamente aquele drama, entende? Então, existem autores da área de psicologia e psiquiatria que sugerem que esse depoimento seja filmado, para que a criança não precise ser exposta a tudo isso novamente. Porém, muitas pessoas, e também têm as suas razões, entendem que não dá. Você tem que passar esse depoimento pelo contraditório, né? A defesa tem que indagar, o Ministério Público na frente do juiz. E aí você vê situações assim que dói no coração. Uma criancinha sentada numa cadeira, num fórum, entendeu? Uma mesa como para qualquer outro adulto, sendo questionada como se ela fosse um adulto. Agora, o juiz vai querer isso se ele for dar uma pena de estupro. Mas ele não vai fazer uma pena de estupro como a gente tem hoje, crime hediondo, sem ouvir o máximo possível e dar o máximo possível de chance para a defesa? Por isso que acontece. Então, você tem a seguinte dificuldade. Você tem a criança... Não precisa, obrigada. Você tem a criança exposta a um perigo, porque ela está em relação com aquele agressor, né? E você tem as exigências da justiça criminal, que são normais, de certeza absoluta para uma condenação. E aí o que acontece muitas vezes? Sai a absolvição, porque não existe a certeza absoluta, né? E na ausência de certeza, absolve-se. Porém, isso é levado para a justiça civil, né? Para a área de família, para dizer, olha, eu tenho direito de levar minha filha, meu filho, para fazer visita, entendeu? Para passar o fim de semana, para passar férias. E aí você tem a criança que não quer ir, a mãe em desespero, entendeu? Então, assim, você acaba tendo que lidar com um problema muito complexo que vai além até da questão criminal, né? E aí eu vi isso sendo tratado de uma forma tão irresponsável na imprensa, porque, assim, jogaram tudo nas costas do deputado e ele tinha tido uma consultoria do STJ para fazer isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou levantar esse projeto, vou ler no detalhe e prometo passar para você uma opinião sobre o projeto. Agora, existem países que separam essas várias formas de agressão sexual, entendeu? Então, por exemplo, a penetração, a manipulação, que é algo que acontece quando a criança é pequena, entendeu? Ao invés da criança ser abusada com órgão sexual, é com o dedo ou com objeto. Tem coisas assim, tudo de coisa triste que você possa imaginar. Então, tem legislações que separam isso, para que haja uma maior proporcionalidade entre a pena prevista e o ato praticado. Para que o juiz não se segure na hora de dar. Para que o juiz não fique com pena de aplicar a pena de 8 anos, que é a pena mínima, para um ato que não foi, vamos dizer assim, invasivo em termos de corpo, entendeu? É uma coisa, por exemplo, 8 anos ele fica assim, mas se fosse 3 ele já dava. Dava, entendeu? Então, Entendi. assim, eu quero olhar o projeto, tá? Não estou defendendo nem criticando, eu quero olhar com calma, porque a gente não deve falar das coisas sem olhar com calma e pensar como é que isso vai para a realidade. Que é uma coisa é além do papel. Outra coisa é além na realidade. Essas são as 2 perguntas que eu trouxe ela para responder aqui. Os 2 casos, não 2 perguntas, que eu trouxe ela para responder porque vocês pediram, que são o que está na mídia. Agora a gente fez um levantamento aqui, que é um papum, um jogo rápido, das principais perguntas que foram feitas no chat. Você sente falta dos senadores da comissão do impeachment? Olha, Madá, eu tenho que ser muito sincera, né? Tirando aquelas pessoas que me perseguiram... Não, eles querem saber Glaze e Lindbergh. Os demais foram muito gentis, muito atenciosos, extremamente respeitosos.
Então eu não tenho nenhuma queixa daquela minha vivência no Senado, muito embora tenha sido muito tenso, né? Acho que o Brasil inteiro acompanhou. Você pretende se candidatar em 2018? Não tenho planos. Olha lá, é verdade isso? Não tenho planos. Não tenho planos por causa da dificuldade partidária. Eu sou muito transparente. Eu não sei como é que seria eu dentro de um partido, você entendeu? Que o povo fica falando que você é tucana. Com essa estrutura... Você mesma falou cacique, né? De cacicagem. É difícil. Como é que eu vou ser obrigada a votar alguma coisa com que eu não concordo? Ou defender uma ideia que eu não comungo, entendeu? Então, assim, eu gosto de deixar isso bem claro. Quando eu digo que não pretendo entrar na vida político-partidária, não é porque eu demonizo política, não. Porque eu acho que quanto mais gente boa entrar na política, melhor, né? Pra gente quebrar com essa situação toda que tá aí. A minha dificuldade é essa, né? Como é que eu vou votar em bloco? Como é que eu vou defender aquilo que eu não concordo, entendeu? Eu fico me imaginando dentro desse mundo e eu não sei, talvez não seja pra mim. O pessoal quer... Você sabe que tem um monte de gente querendo que você faça impeachment do Temer. O pessoal acha que você faz impeachment de todo mundo, entendeu? Eu sei bem. Síndico de prédio, qualquer pessoa que você não gostar, você chama a Janaína pra empichar. Interessante, porque você não vai empichar o Temer. É o que eu explico para as pessoas, que não existe o cargo de pedidor geral de impeachment da União, entendeu? Não existe. Aí fica todo mundo, ela pediu da Dilma e não pediu do Temer. Eu pedi da Dilma... Porque a promiscuidade que agora está vindo à tona com todas essas provas, ela já era evidente naquele momento. Tanto é que quem resgatar a nossa denúncia vai ver que essa promiscuidade, Odebrecht, Lula, Dilma, ela estava narrada na nossa denúncia. É verdade. Entendeu? Que eu li. Entendeu? Então estava narrada na nossa denúncia. Eu pedi o impeachment por causa dessa promiscuidade, por causa dessa institucionalização, né, da promiscuidade entre o público e o privado, por causa das fraudes contábeis, onde ela apresentou para o país, né, um paraíso quando ela já sabia que o país estava quebrado. Então, assim, eu pedi o impeachment porque havia crimes praticados no curso do exercício da presidência. Agora a Justiça Eleitoral está apurando as questões de crimes eleitorais, né, que podem se aplicar tanto a presidente Dilma e, a depender do desenrolar da ação lá, ao presidente Temer. É outra perspectiva jurídica. O impeachment do Temer somente poderia ser solicitado se ele viesse a praticar, ou vier, um crime no curso do mandato presidencial. Ou seja, desde que ele assumiu a presidência até o término, não sei quando é que será, mas se ele praticar um ato previsto como crime de responsabilidade, aí sim é possível pedir o impeachment. Por esses fatos que são objeto da delação, não, porque é anterior. Entendi. Entendeu? Entendi, então, assim, entendi. Tanto é que a gente, no impeachment, nós não falamos de questão de doação de campanha. Não é porque nós não quisemos falar, é porque não é objeto. Não pode. Entendeu? São assuntos independentes. Deixa eu ver aqui. O pessoal quer saber... Não, isso aí, essa coisa de estado mínimo, não sei o que, é muito complicado. Vamos aqui. Reforma da Previdência é golpe? Não é golpe. Talvez precise ser discutida, talvez haja detalhes a serem vistos, mas eu entendo, com todo respeito à divergência, e tenho muitos amigos que divergem, procuram fundamentar, eu entendo que a reforma é necessária. Eu acho que, sobretudo, no caso do funcionalismo melhor remunerado, é necessário se entender que um país como o nosso não tem condições de bancar, né? Se a gente entrar ainda na discussão dos mega salários, menos condições ainda. Como é que você mantém salários de R$100 mil quando a Constituição limita, inclusive quando o sujeito está aposentado? Então, não é que a gente desmerece o trabalho alheio, acha que não vale, não é isso. É que, assim, escolheu ser agente público, tem que se adequar, né? Eu sou partidária de um Estado mínimo, sou, sim, partidária de um Estado mínimo, obviamente, com observância, né? Das questões sociais. Então, quando eu digo mínimo, não é... Você vai se candidatar, sim, Janaína. Você vai Partido Novo. Já tô vendo tudo, Brasil. Mas, Madá, eu falo isso há muito tempo. Antes do Partido Novo. Se vocês resgatarem, porque eu falei, que eu escrevi as minhas aulas, eu tô... Uma pessoa que fez um bafão com Lindbergh lembra? No Fora Collor. Vocês sabem, eu gosto de contar a história.
Ela me chama o Lindbergh, que era um ídolo nacional, o homem mais bonito da política, para o Fora Collor, na São Francisco, onde todo mundo era petista, quando era muito mais moda ser petista. Aí chega Lindbergh, aquele homem lindo e maravilhoso. Janaína, na maior cara de pau, cata o microfone. Estou chamando você porque representa os estudantes, mas sua carinha não me engana. Não me peça para explicar. Aquilo Por que você fez aquilo, Aquilo saiu do coração, aquilo foi, entendeu? Intuitivo. Isso foi no Fora Collor, Brasil. Então, assim, vocês ainda não viram nada, só vou falar isso. É, entendeu? Mas assim, eu acho que o nosso estado é muito gigantesco, é impossível manter. Existe uma mentalidade de distribuição de cargos. As pessoas querem saber o que elas vão ganhar para votar por um projeto de lei, porque ele não se preocupa se ele é importante ou não. O que vai conseguir com isso? O que é isso? É a mentalidade gigantesca do Estado, entendeu? Isso tem que reduzir, né? A gente tem que criar uma cidadania onde as pessoas percebam que elas também vão ter que construir por elas, sabe? Sim. E eu acho que a gente está muito atrelado no Estado. Inclusive, o empresariado brasileiro é acomodado. Nós não temos capitalismo aqui. Nós não temos liberalismo aqui. Nós não temos competição. Nós temos empresas eleitas. Então, outro dia eu atendi uma pessoa e descobri que na mesma área de atividade, na mesma região, um empresário tem isenção, tem exonerações e os outros não. Não só não tem, como são autuados por eventuais atrasos no pagamento de tributos. Falei, por que você não denunciava? Ave Maria, doutor, eu vou denunciar. Eu não sei o que pode acontecer comigo, eu não sei o que pode acontecer com a minha família. E eu também não quero que eles me persigam, porque pelo menos hoje eu vendo uma ou outra coisinha, se eu denunciar, entendeu? Então, assim, essa é a mentalidade. Aí fica todo mundo puxando o saco dos políticos para ter exoneração, para ter isenção, para ter apontamento para entrar num contrato. Quando o que deveria vigorar era o preço, a qualidade do produto, a competência, entendeu? Então, quando as pessoas ficam criticando o liberalismo, não estão falando de Brasil. Porque no Brasil o liberalismo não chegou ainda. Janaína, vamos terminar. Eu só quero um sim ou não. É verdade que você ficou fiscalizando os banheiros do Ibirapuera? Eu sou usuária do parque, entendeu? Não é dos banheiros, mas do parque. De vez em quando eu preciso usar os banheiros. E teve um domingo que eu cheguei e estava imundo. Eu fiquei muito nervosa. Eu pus no Twitter, agora eu vou fiscalizar. Eu vi isso. Entendeu? E como eu vou para andar de bicicleta, eu olho de vez em quando, entendeu? Eu olho. E aí, quando eu acho que tá ruim, eu escrevo, ó. Tem que tomar a providência. Agora vai ter que limpar, viu, João Dória? É isso, essa é a Janaína Pascoal, vocês pediram, ela veio aqui, essa é a TV Antagonista em novo horário, às 5 da tarde, sempre com uma entrevista especial. Vocês pedem, a gente traz os convidados. Janaína, obrigada, valeu. madame. Obrigada, viu? Muito obrigada.